Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero dizer pra vocês que comigo tá tudo bem. Hoje eu vim contar pra vocês sobre a minha perda gestacional e por isso eu tava um pouquinho sumidinha aqui do YouTube. Eu vi os comentários de vocês falando: Miris, cadê você? Você tá sumida? E lá no Instagram, quando tudo isso aconteceu, eu contei, tive o meu tempinho também, logo voltei à ativa, mas aqui pro YouTube eu sentia que eu precisava vir contar, sentar e falar um pouquinho mais. Aqui no YouTube a gente consegue ter essa conversa mais longa, mais gostosa, parece que eu tô conversando com uma amiga, e eu queria poder deixar isso aqui explicadinho e conversadinho com vocês que me acompanham, porque foi um acontecimento na minha vida, um acontecimento muito marcante. Já tô com meu coração curado pra conversar com vocês e pra deixar isso aqui registrado no meu canal também, essa parte da minha vida que me tornou mãe, fez mãe pela primeira vez. Então vamos lá. Na viagem para Nova York, em que vocês acompanharam tudo aqui no canal, que eu compartilhei tudo com vocês, Miami, Nova York, tudo leva a crer que foi em Miami que eu engravidei. Eu voltei de Nova York já sentindo alguns sintomas muito típicos, tipo um cansaço absurdo, que me deu vontade de chorar na viagem. Eu chorei, assim, no meio de Nova York. Eu tava me sentindo muito, muito cansada, ainda falei pro Said, a gente brincou, virou uma piadinha entre nós, tipo, cara, você tá chorando em Nova York? Eu tava muito cansada, já era um sintoma da gravidez. Depois eu senti um enjoo de um perfume, também já era um sintoma. Quando eu cheguei em casa, eu resolvi fazer um teste de gravidez, deu positivo. Foi um positivo muito esperado. A gente já estava, assim, tentando, né, desde o começo do ano, na realidade desde novembro do ano passado, na viagem pra Europa. A gente abriu a fábrica e falou, vamos deixar nas mãos de Deus. Em junho, então, deste ano de 2024, a gente recebeu essa bênção, o meu positivo tão esperado, e foi muito vibrado. Eu contei pra minha família, assim, as pessoas mais próximas a mim, comemorou muito, né? Eu tava muito feliz, vibrando muito tudo isso, sabendo sim que no primeiro trimestre, né, muitas coisas podem acontecer, que as perdas elas acontecem, né, que é um momento muito vulnerável ali, quando a sementinha é plantada, muita coisa acontece. Pois bem, estávamos há 2 semanas com essa notícia. Eu quero contar pra vocês também que lá no Instagram eu contei muitos esses detalhes e eu sou muito religiosa, vocês sabem disso. Essa gravidez foi um pix espiritual que eu recebi, sim, um pix espiritual. Por quê? Eu vou contar pra vocês, mas eu acho que deixa eu continuar a linha da história e depois eu conto essa história do pix espiritual. Foi uma graça recebida mesmo com todos os acontecimentos. Pois bem, 2 semanas após ter tido essa notícia tão feliz da gravidez, do meu positivo e tudo mais, eu estava voltando da casa de uma amiga, inclusive, indo tomar um café. Eu vi uma borra de café, assim, na hora que eu fui ao banheiro fazer um xixi, um corrimento com cor de borra de café. Mandei pra minha médica, ela falou, vamos acompanhar, pode ser algo normal, mas não pode evoluir para um sangramento vermelho vivo. E aí, eu fui durante o dia, nesse fim de semana, resolvi ficar quietinha em casa, tava com muita fé de que não ia ser nada, rezei muito, inclusive acompanhei a live do Frei Gilson um dia antes e foi muito especial, muito especial. Cantei e conheci uma música do Frei Gilson que fez todo sentido pra mim, e depois ela fez mais sentido ainda. E no outro dia, minha mãe veio aqui em casa tomar um café com a minha avó, minha cunhada. Eu tava muito nervosa, ainda falei pra elas que eu não conseguia nem falar sobre o assunto, que eu tava muito nervosa e com medo desse sangramento evoluir. A gente rezou o terço juntas e elas foram embora. Quando elas foram embora, eu fui ao banheiro e aí tinha um sangramento vermelho vivo numa quantidade maior. Eu comecei a chorar, assim, fiquei muito desesperada, assim, naquele momento, mas ainda tranquila, desesperada, tranquila, tendo muita fé, assim. Mandei pra minha médica, que tava me acompanhando pelo WhatsApp, e ela falou, tá, Miris, eu quero que você vá pro hospital. Ela tava viajando. Ela falou, já falei com uma amiga minha que tá lá na maternidade, vai pra lá, da entrada, vamos avaliar de onde tá vindo esse sangramento, pode não ser nada, mas vamos ver. Ela muito fofa, muito querida. Quando eu cheguei lá no atendimento, fui muito bem recebida também na maternidade Santa Luísa aqui em Itajaí. A médica que me atendeu foi uma fofa e eu lembro que quando ela foi avaliar, ela já pediu um lençol porque tinha muito sangramento. Quando eu vi ela pedindo lençol, eu já pensei, a minha cabeça tava longe, assim, eu só conseguia... Eu lembro que eu tava parada e a lágrima descia, assim, a lágrima descia, eu não precisava fazer força pra chorar, sabe? A lágrima só descia. Um misto de sentimentos dentro de mim, muita fé, muita fé. Na hora que ela foi
foi colocar o intra, né, o transvaginal, o ultrassom transvaginal, eu vi que ela procurava, eu nem olhava mais pra tela, porque ali eu já senti que tinha alguma coisinha de errado, mas tava com muita fé. Ela pediu um beta, ela falou, eu não consegui ver nada aqui, pode ser que você ainda esteja com a gestação muito novinha, e por isso eu não consegui ver nada. E realmente, porque eu descobri com uma semana, uma ou quase 2 semanas a gestação. Então, naquela época, eu devia estar perto das 5 semanas, quando tudo aconteceu. Aí ela pediu um beta, ela falou, o beta é que vai determinar se a sua gravidez está evoluindo ou não. Eu já tinha feito 2 betas antes, né, que estavam evoluindo. Ela falou, hoje ele tem que estar mais ou menos com 6.000, digamos, na época ali, pelo que vinha dos meus betas. Se ele estivesse evoluindo bem, porque ele tem que dobrar a cada 48 horas. Eu descobri isso agora que eu também não sabia. Então ela fez o beta e eu vim pra casa, tava com muita oração, assim, rezando muito, com muita fé. Quando eu abri o beta, que saiu 2 horas depois, o meu beta, que tinha que estar perto de 6.000, ele tava com 2.000. E ali eu percebi que realmente tinha algo de errado acontecendo. Mas ainda com muita fé, eu lembro que eu botava a mão na minha barriga e pedia pra Nossa Senhora, pedia pra que ela intercedesse junto a Deus. E falava assim, que esteja aqui, mas que esteja com saúde. Que esteja aqui, mas que esteja com saúde. Eu lembro que eu repeti isso o tempo todo. No outro dia cedinho eu tinha o ultrassom, que era o dia marcado pro primeiro ultrassom. O primeiro ultrassom da gravidez, assim. E era com a minha médica. Então eu já fui cedinho pro hospital e quando eu entrei, eu já vi no olhar dela. Aí ela fez o ultrassom e ela falou, Tamires, as perdas gestacionais acontecem muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que se é falado, né? A chance de ter um aborto espontâneo no comecinho da gravidez é muito grande mesmo, gente. Como as mulheres, é um momento muito sofrido que a gente passa, acaba que quase ninguém fala sobre esse assunto. Então, por isso a gente tem esse sentimento de que dá certo com todo mundo, mas com a gente não. E não, acontece muito mais do que a gente imagina. Quando aconteceu comigo, eu tenho certeza que isso aconteceu porque Deus sabia que a minha fé ia curar meu coração rapidinho, que eu ia conseguir falar sobre isso para as pessoas, como eu falei no meu Instagram, como eu tô falando aqui agora, e usar da minha fé para mostrar para as pessoas de que só Deus pode curar a gente nesse momento, que foi o que aconteceu comigo. Hoje o meu choro, posso dizer que é um choro de saudade, assim, mas não é um choro de por que, meu Deus, eu não questionei hora nenhuma, sabe? Não questionei mesmo, porque eu acredito muito nos planos de Deus, e ele tinha um propósito muito grande com isso. Bom, ali na hora, a minha médica me explicou, e ela falou que se a minha gravidez evoluísse, como o meu beta estava muito baixo, provavelmente não seria saudável, sabe? Não seria uma gestação saudável. E o que eu pedi o tempo todo, né? Eu botava a mão na barriga e pedia que esteja aqui, mas que esteja com saúde. Então eu pedi e Deus me ouviu, me atendeu. A gente tem que saber ouvir também a resposta de Deus. Eu voltei de lá, eu fiquei assim, um dia inteiro no meu luto mesmo, eu fiquei, chorei aquele dia inteiro. Mais uma vez eu digo, sem questionar, mas só vivendo o meu luto, a minha tristeza, foi a pior dor que eu já senti em toda a minha vida. A pior dor, gente, que eu posso contar, assim. Eu imagino o que deve ser perder um filho que você segurou nos braços, porque eu não imagino como deve ser, porque eu tinha imaginado já minha vida inteira com aquele bebezinho que eu nem conheci. E eu posso dizer que foi realmente a maior dor que eu já senti. Deus foi curando meu coração aos pouquinhos. Eu lembro que 2 dias depois, assim, eu tive uma consulta, uma amiga falou, eu queria muito que você conversasse com uma psicóloga. Essa psicóloga era católica também, tinha a mesma fé que eu. E eu não queria conversar com qualquer pessoa, sabe? Eu queria conversar com alguém que pudesse entender como eu me sentia no sentido da minha fé também. Essa minha amiga pagou a consulta pra mim, marcou, agendou e foi online, né? E eu sei que essa psicóloga, gente, essa pessoa, ela foi maravilhosa. Ela me tirou do fundo do poço, assim. Ela me pegou aqui embaixo, me trouxe pra cima, me falou coisas lindas, me trouxe um entendimento maravilhoso de tudo que aconteceu, me fez entender com outro olhar, sabe? Por mais que eu não estivesse questionando a Deus hora nenhuma, que eu não questionei, ele sabe disso, mas eu vivi aquela tristeza dentro de mim, pensando, né? Por mais que a gente não queira questionar, a gente pensa assim, poxa, deu certo pra todo mundo, né? Eu queria tanto ser mãe. E ela me trouxe esses entendimentos que me ajudaram a curar. Contando pra ela também sobre o Pix espiritual que eu vou contar pra vocês agora. Quando eu tava na viagem, eu recebi uma mensagem da minha mãe, de um padre novo da nossa paróquia.
que ele tava precisando de ajuda pra um projeto com crianças e adolescentes que eles fazem, que é muito legal, e que eles estavam sem comida pra esse projeto nessa semana. Quando eu recebi aquela mensagem, eu tava em Nova York aproveitando viagem, aquilo me tocou profundamente, e eu fiz um Pix. Aí a minha mãe levantou: minha filha, muito obrigada. Eu falei: mãe, ela falou que Deus lhe dê em dobro, Deus vai te dar em dobro. Eu falei: mãe, ele já me dá tanto que eu só tenho a agradecer. E aí o padre foi e respondeu pra minha mãe, direcionado pra mim. E ele botou uma mensagem linda, eu vou até deixar a mensagem aqui, agradecendo e tudo mais, e ele colocou que naquela semana eu receberia um Pix espiritual e que era pra eu estar aberta pra receber essa graça. Naquela semana, era um domingo que eu tava em Nova York, eu voltei pra Itajaí na sexta, né, pra casa. Naquela semana ali, na sexta-feira, eu recebi o meu positivo. E eu lembro que no dia que eu recebi, eu ainda mandei uma mensagem, uma foto chorando pra minha mãe, e falei assim: que lindo que o padre tinha mandado, né? Eu falei: meu Deus, que lindo. Eu só quis ajudar, não tava pensando em mais nada. E na hora eu pensei: poxa, esse Pix espiritual podia ser a gravidez, assim, na minha cabeça eu pensei. Mas não dei bola porque eu tava fora do meu período fértil na viagem e tudo mais, então pra mim não tinha a menor possibilidade. E eu já estava grávida e naquela semana eu descobri a gravidez. Que foi recebi a minha graça, né, o meu Pix espiritual. Quando eu conversei com a psicóloga, eu contei pra ela, eu falei assim: eu queria tanto falar sobre o Pix espiritual que eu recebi, mas parece que o fim dessa história não é bom, como que eu vou contar sobre isso? E aí ela me trouxe esse entendimento de: Tamires, como que não é bom? Como que o fim dessa história não é bom? A gente tá aqui nessa terra pra quê? Por quê? Pra alcançar o céu, não é? É pra isso que a gente tá aqui, né? Eu quero, no fim da vida, quando eu morrer, o que eu quero? Eu quero alcançar o céu. Foi o que ela me disse e é exatamente como eu penso, que a minha mãe sempre me fala isso, que ela quer ir pro céu, eu quero ir pro céu. E eu também, eu quero alcançar o céu. E aí ela falou: você tá aqui nessa terra, todo mundo tá aqui nessa terra querendo chegar ao céu. E você tem um filho que já está no céu. Ele já foi direto pro céu. Quer bênção maior que essa? Você tem um filho seu no céu, ao lado de Deus. Você é mãe de um santo, ela falou pra mim. E aquilo, gente, na hora que ela falou, me abraçou de uma forma que vocês não fazem ideia, não fazem ideia. Fez todo sentido pra mim, no sentido de que tudo isso que aconteceu tem um propósito. Talvez eu não saiba direito o propósito, mas eu sei que precisava ser eu nesse momento pra me curar com a minha fé, pra falar sobre isso pra outras mulheres. Eu recebi tantas mensagens de mulheres que passaram pelo mesmo, que não tiveram com quem conversar, que não contaram nem para os seus pais, nem para ninguém, porque não sabiam como colocar essa dor para fora. E que quando viram a minha mensagem, sentiram que, poxa, não foi só com elas, que acontece muito mais do que a gente imagina e que só a fé pode nos sustentar, só Deus pode curar o nosso coração. Então, eu sinto que tudo isso teve um propósito. Outro detalhe muito importante pra mim nessa história é que ali, quando eu assisti o show do Frei Gilson, que eu já tava perdendo a minha gestação, e eu assisti o show do Frei Gilson pela TV, eu lembro que ele falou assim: agora todo mundo, quem tá aqui, quem tá em casa, se ajoelha. Vamos fazer um batismo nesse momento. Vamos fazer um batismo. E quando eu conversei com a minha psicóloga, ela falou assim: Tamires, se você se sentir bem, batiza essa criança na sua, né, assim, no seu pensamento mesmo, em oração. Batiza ela, para que ela seja uma criança, né, batizada, uma alma batizada, que já está no céu. E aí eu falei pra ela, eu falei assim: você não vai acreditar, ela já foi batizada. Porque quando eu tava assistindo o show do Frei Gilson naquela madrugada ali, eu tava cantando, ele pediu pra ficar de joelhos e ele falou: eu vou batizar você que tá em casa, ajoelha, você que tá aqui, e se você já é batizado, eu vou te batizar novamente. E ele falou: eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até isso, meu bebê, ele já tinha sido batizado naquela madrugada. E mais um detalhe, que todo mundo que me conhecia falava assim: vai ser uma menina, vai ser uma menina, certeza que é uma menina. E um nome que eu queria muito, 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 muito era Celine, e Celine significa dos céus. Então assim, gente, é isso. Essa foi a minha história, essa foi a história da Celine comigo. Essa é a história de uma mãe que tem um filho no céu. Essa foi a história da minha primeira gravidez, do meu primeiro filho. E eu queria compartilhar com vocês. Se você é uma mãe de um santo também, se você teve uma perda gestacional, sinta aqui o meu abraço, bem apertadinho. Eu te entendo, eu entendo a sua dor. Eu acho que eu vou lembrar disso pro resto da minha vida. É um sentimento de saudade de alguém que a gente nem conheceu, mas que eu senti, sabe? Eu senti enjoo por causa do meu filho. Eu senti uma fome absurda, que era uma fome que se eu não comesse de 3 em 3 horas, parecia que eu ia desmaiar, assim. Não era uma gula, era tipo uma necessidade, sabe, física de fome. Se eu não comesse, parecia que eu ia desmaiar. Então, não tem como dizer que não era nada,
que era só, sabe, não tem como dizer que não foi nada. Foi um filho, foi meu primeiro filho, minha primeira filha, eu acho. A Celine, dessa passagem rapidinha dela aqui comigo, que me ensinou muito sobre fé. Quando eu falo sobre fé, esse foi um ano que parece que Deus me preparou pra isso, porque foi um ano que eu decidi como meta amadurecer a minha fé, estar cada vez mais próxima de Deus, ir à missa todo fim de semana. Na quaresma, eu fiz uma quaresma realmente empenhada em ler mais, em aprender mais sobre a minha fé, em ler mais a Bíblia, ler mais a palavra de Deus. Então, eu digo que eu estava me preparando, Deus estava me preparando para esse momento. E quando aconteceu, eu estava forte, eu estava madura na minha fé. Hoje, como eu falei, eu choro de saudade, mas meu coração tá curado, eu tô feliz, leve, totalmente sustentada por Deus e sabendo de que Ele sabe de todas as coisas. Os planos dele são infinitamente maiores e melhores que os nossos. Isso eu garanto pra vocês. Eu tô aqui, sabe? Tô aqui mesmo, à disposição dele, para ser ferramenta dele, a falar do meu amor por ele, de como me sustenta, e que se você estiver passando por algo parecido ou conhece alguém que está passando por algo parecido, leve essas palavras até essa pessoa, porque só o amor dele pode curar o nosso coração, nos sustentar, nos fazer forte, nos fazer seguir em frente. É isso, gente. É isso. Queria só compartilhar com vocês. Tô de volta, tá? Os conteúdos não acabaram. Vamos que vamos. Tem muita coisa boa pela frente nos esperando. Muitas novidades por vir. Eu vou compartilhando tudo da minha vida aqui com vocês, como eu sempre faço. Se você não me acompanha no Instagram e no TikTok, vou deixar aqui, que por lá eu tô sempre postando também. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo.